Panorâmicas sobre Gênesis. Estamos acompanhando esse livro, não capítulo por capítulo, mas temos selecionado algumas partes para pregar para os irmãos, não da maneira como fazemos domingo à noite, com muito detalhe, mas de uma maneira mais panorâmica. Então, na mensagem passada sobre este assunto, nós comentamos o quanto a raça humana havia sido ingrata a Deus, a ponto de Deus ter se arrependido de tê-la criado, como já comentei. Vamos a Gênesis 6, versículos 8 a 9. Gênesis capítulo 6, versículos 8 a 9. Lembro que na vez passada comentamos que Deus deu um prazo de 120 anos para efetivar a sua decisão. Que decisão? De eliminar a raça humana que se comportou de uma maneira tão ruim, tão nociva à vontade de Deus, tão afrontosa, que Deus se arrependeu de haver criado a raça humana e deu 120 anos como espécie de um prazo. E no meio das trevas de um julgamento tão grande, surge uma luzinha aqui no horizonte, que seria a única alternativa para a continuidade da raça humana. Estaria dependendo de muita coisa desta luzinha aqui, e essa luzinha tinha nome, e chama-se Noé. Gênesis 6, 8 e 9 diz, vou ler o 7, para não perdermos o contexto. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver criado. Até aí nós já explicamos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que tenhamos a Tua sabedoria para estudarmos um pouquinho a história bela deste homem, do trabalho dele e do quanto Tu utilizaste para a Tua glória, e nos ajuda a imitar Noé naquilo que é apropriado para nós nesse contexto, nessa nossa época de hoje, mas ainda crentes no mesmo Deus e agora com a revelação de Cristo, 2000 anos atrás, com a chegada dele aqui, todo o ministério dele que Noé não tinha de maneira tão clara, mas ainda somos mais privilegiados ainda de sermos teus filhos, agora sabendo que é via Cristo, porque sem ele ninguém chega a ti, Noé, nem ninguém teria chegado, nem chegará. Então nos ajuda a sermos imitadores de Noé, naquilo em que convém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Diz que Noé achou graça diante, ou da parte de Deus, ou seja, ele encontrou graça vinda de Deus, ele encontrou favor da parte de Deus. Graça é definida de uma maneira muito resumida como favor imerecido, duas palavras que reúnem até bem, é muito mais complexo do que isso, mas resumidamente tem sentido pensar em graça como um favor imerecido. Fique com isso na mente, que está boa a sua definição de graça. Obviamente, Noé tornou-se uma exceção em meio a tanta iniquidade, como comentamos no versículo 7, a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito a raça humana. Num ambiente bem iluminado, se alguém acende uma vela pequena, ninguém nota.
pouca diferença faz. Mas se você tirar metade da iluminação, a velinha já começa a se mostrar presente. Se você diminui quase totalmente a iluminação, a vela fica bem proeminente já, todo mundo já fica vendo. E se você apaga tudo, aquela vela fica altamente visível. A única forma de alguém enxergar alguma coisa, ela adquire uma importância impressionante, uma vela, que ninguém tinha nem notado que ela existia quando havia muita luz. Noé foi esta vela aqui. Deve ter sido um homem muito conhecido, comentado, porque brilhou no meio de uma geração que estava realmente vivendo na escuridão. Versículo 9 diz que ele era justo diante de Deus, talvez justificado diante de Deus, considerado um homem que conseguia agradar a Deus, porque tinha fé em Deus. Por trás desse nome justo, tem toda uma conotação aí, de que ele, pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, lembram? Então, com certeza, era um homem de fé, que cria naquilo que Deus revelava, e tornou-se diante de Deus um homem que o agradava. Certamente Noé tinha seus pecados, com certeza tinha suas falhas, mas ele se justificava, ele era considerado justo diante de Deus pela fé, pela seriedade com que ele encarava as coisas de Deus. Então, por trás dessa palavra justo, você pode enxergar tudo isso. Não era só que ele era um homem razoável com os companheiros, com as pessoas, fazia justiça e tal. Era mais do que isso. Tem uma implicação teológica aqui. E ele era um crente que tinha um relacionamento muito especial com Deus, a ponto de Moisés, como escritor aqui de Gênesis, como cremos que ele foi, ter revelado um detalhe muito raramente observado na Bíblia. Só tinha outra pessoa que foi chamado assim, ou foi descrito dessa forma, que andava com Deus. Noé andava com Deus, tinha intimidade com Deus. Só Enoque recebeu o privilégio dessa característica, e Enoque nem viu a morte. Então, a ser comparado com Enoque, já vemos o padrão aqui. Moisés foi elevado aqui. Então, em termos de relacionamento com Deus, Noé estava perfeito, era excelente, talvez tirasse um 10, até onde um ser humano, pecador, como já expliquei, que todos nascem pecadores depois de Adão, pecador sim, mas pela sua fé em Deus, pela forma como ele foi justificado diante de Deus, pela seriedade com que ele tinha, por fazer questão de ser íntimo de Deus, ele levou esta expressão junto com ele. Era um homem que andava com Deus. Além disso, íntegro entre os seus contemporâneos. Esse íntegro no hebraico significa completo, total, ou seja, era um homem digno, corretíssimo diante dos seus companheiros. Então, o relacionamento de Noé com os homens também era excelente. Ora, é interessante notar, não sei se você já percebeu isso, que quando você lê a história de Noé e vê que ele andava com Deus, aquilo fala forte ao coração. Quando diz que ele era íntegro entre os seus contemporâneos, já não causa tão impacto. Talvez porque já era de se esperar. É quase como uma consequência, porque um homem que anda com Deus, certamente vai se relacionar de uma maneira íntegra entre os seus contemporâneos. Uma coisa é consequência da outra. Quando você vê um crente se relacionando de uma maneira correta com as pessoas, especialmente com as pessoas difíceis, porque é muito fácil se relacionar com alguém muito tranquilo, muito pacífico, isso é fácil. Mas há pessoas com as quais o relacionamento é difícil, especialmente pessoas mesmo ruins, e perseguidoras,
que maltratam. É muito complicado um crente se relacionar de uma maneira tal que possa receber esse tipo de colocação íntegro entre os seus companheiros, não só entre os irmãos em Cristo, mas entre as pessoas do mundo também, aliás, entre os inimigos dele. Esse é íntegro, esse é correto, como eu falei lá a palavra, é completo, é total, é um relacionamento excelente. Pois bem, quando se vê alguém, um crente assim, pode ficar certo que muito provavelmente isso reflete o relacionamento deste crente com Deus. Ninguém vê a comunhão que você tem com Deus, que eu tenho com Deus. Eu conheço a minha, você conhece a sua, eu não sei a sua, nem você sabe a minha. É uma coisa muito íntima, invisível aos olhos do outro. Mas a maneira prática, ou uma maneira prática de você medir o padrão espiritual de um crente, ou o tipo de relação que ele tem com Deus, vai ser medindo através do comportamento dele entre os homens, com as pessoas. Porque, repetindo, é difícil se comportar de uma maneira correta com todos. Muito difícil. Mas o crente que se comporta de uma maneira exemplar, muito provavelmente ele vai ter um ótimo relacionamento com Deus. E não precisa nem ele dizer, ficar falando sobre o relacionamento que ele tem com Deus, não precisa e nem deve. Eu fico desconfiado de um crente que fica constantemente falando do próprio nível espiritual, da enormidade da sua fé. A minha fé é muito grande, eu tenho muita intimidade com Deus. Fica um pouquinho assim, porque não é para estar se dizendo. Não é para estar se dizendo. Geralmente há uma carência, uma falta na vida desse irmão ou irmã, que ele sente necessidade de dizer que tem fé grande, de dizer que tem muita comunhão com Deus. Não precisa. Aliás, quem falou isso aqui de Noé foi Moisés, não foi ele próprio. Então, deixe que as pessoas notem nas suas reações com os outros, na forma de você viver, nas suas reações na sua vida, nas dificuldades que você encontra aqui, a forma de você viver nesta terra complicada, cheia de pecadores. Isso vai mostrar muito da sua relação com Deus. Mas a fidelidade de Noé não se resumia apenas, ou não se constituiu apenas em ele ser justo diante de Deus e decente diante de Deus e dos homens. Ele servia a Deus. Ele era útil à causa de Deus, naquele ambiente tão perdido. Mas, pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Aqui do texto. Não foi desse texto, foi de 2 Pedro, que é a Bíblia também. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segundo Pedro 2 e 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, falando de Deus, mas preservou a Noé. Deus preservou a Noé, pregador da justiça, e preservou também mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, ele era um pregador da justiça de Deus, claro. Não é difícil imaginar o que Noé pregava. Se arrependam. Vocês estão ofendendo demais ao nosso Deus Criador. Vocês vão ser punidos. Vocês se arrependam, confessem os seus pecados a esse Deus perdoador. Voltem para os caminhos de Deus. E ao fazer isso, ele estava servindo, trabalhando para Deus, visando o quê? Trazer pessoas para mais perto de Deus.
ele não já andava perto de Deus, pois ele queria trazer os outros. E uma outra maneira de você avaliar espiritualmente um irmão, ter uma noção, é o quanto aquele irmão gosta de trazer pessoas para mais perto de Deus, de Cristo. E ele falava então aos pecadores, dizendo: se arrependam, confessem. Eu também acho que não é muito difícil imaginar Noé sendo ridicularizado, acusado de dizer coisas estranhas, fazer uma embarcação mais estranha ainda. Esse é doido. Acabamos de falar do assunto de ser doido. Esse é completamente amalucado. Diz umas coisas esquisitas para a gente se arrepender, e Deus, fazer justiça, e fica fazendo um monstro de um navio aí, de uma arca, de um negócio esquisito aí. Esse é estranho. Que seja. Noé encontrou o ponto dourado da existência humana: ter comunhão com Deus e andar de maneira íntegra entre os homens. Isso é tudo o que qualquer ser humano pode almejar. Sabemos que a maioria nem aceita Deus como Deus e nem Cristo como Filho de Deus, e a minoria aceita. Somos nós, graças a Deus, os crentes salvos em Cristo. Porém, mesmo nós crentes, muitas vezes falhamos neste alvo tão simples. O mundo nos leva para longe com as suas complicações, suas malícias e suas misturas de coisas boas com ruins. Nos leva a nos afastarmos dessas coisas tão simples. O que você quer mais na vida? Eu queria ter comunhão com Deus através de Cristo e queria ser decente como ser humano com as pessoas, em todo tipo de relação que eu poderia ter aqui, como marido, como pai, como empregado, como patrão, como vizinho, como inimigo. De qualquer forma eu gostaria de ser assim. Então esses fatores são apenas a base para um outro aspecto da vida cristã, ou esse aspecto que eu já comentei, Noé, que é o serviço a Deus. Uma vez que você tem comunhão com Deus, e você tem como objetivo ser digno entre as pessoas, muito bem, mas agora eu vou ficar comungando com Deus e gozando da minha dignidade entre as pessoas, me embalando numa rede. Em termos de serviço cristão, estou falando aqui assim. Não. Eu vou servir a Deus. Essa comunhão que eu tenho com Deus me leva a algo mais. Eu não consigo comungar com este Deus, ser amigo deste Deus, ser amigo de Cristo, ver o que Ele fez por mim, ver um monte de servos dele, como a Bíblia fala, trabalhando, lutando, perdendo até a vida. E que amigo é esse que eu sou? Que comunhão é essa que eu tenho com Deus? Parado. E que decência ou dignidade eu tenho com os meus amigos e parentes, se eu não tento levá-los para a situação espetacular que eu me encontro hoje, ou seja, tendo Deus na minha vida através de Cristo. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas que estão precisando de mais pregação. Então Noé era pregador. Existem várias maneiras de servir a Deus, claro, mas seja qual for a maneira, há um ponto comum: levar os outros para mais perto de Deus. Pense assim, quando você acordar: Senhor, que hoje, segunda-feira, terça, quarta, não interessa, que hoje eu consiga, pelo menos eu tente, levar as pessoas para mais perto
de Deus, através do teu Filho Jesus Cristo. É um grande objetivo. Se são crentes, as pessoas a quem eu vou influenciar com o meu trabalho, com o meu serviço, com a minha vida, ótimo, porque esses crentes vão aperfeiçoar-se ainda mais na sua vida cristã, vão se tornar melhores imitadores de Cristo. Ótimo, fiz um serviço excelente. E se não são crentes, já pensou eu influenciar para levar essas pessoas a Cristo, escapando do inferno? Ah, não, Senhor. Eu quero fazer da minha vida um esforço vivo de levar pessoas para mais perto de Ti. Pense nisso como crente. Noé fez isto, pregador da justiça. Então, em vez de perguntar a você, indo para o próximo passo, em vez de lhe perguntar se você tem servido a Deus, vou fazer a pergunta de maneira diferente. Você tem aproximado mais as pessoas de Deus? Pela sua vida, pelo seu serviço, pelo abrir da sua boca? Você tem contribuído para as pessoas chegarem mais perto de Deus, crentes ou não crentes? Já expliquei a diferença. Fica com você a resposta. Espero que não seja assim. Não tenho feito nada para ninguém chegar mais perto de Cristo. Não tenho feito nada. E pior é assim, e eu acho que eu tenho conseguido afastar pessoas de Cristo. Eu tenho dificuldade até de descrever a situação miserável de um pobre crente, estou falando de um crente desse, que chega à conclusão, coitado, desesperadora, de dizer assim, eu tenho contribuído para minha mulher, para o meu marido, para meus filhos, para chegarem mais, para ir para mais longe de Cristo. Eu não quero esse Deus teu. É um pesadelo. Se alguém encontra numa situação assim, corra aos pés de Cristo, se arrependa, confesse a Ele e tome outro rumo, porque é maravilhoso demais. Você sabe disto. O crente que leva a sério a vida cristã sabe muito bem do que eu estou falando. É muito gostoso pensar, eu tenho, de alguma forma, de uma maneira muito pequena, de acordo com minha condição, que é pequena, meu saber, que é pouco, não importa. Não importa, pode ser até analfabeto, mas eu estou tentando, com seriedade, levar pessoas para mais perto de Deus. Noé, nota 10 nisso. Voltando a ele, qual o resultado do ministério daquele homem fiel? Hebreus 11 e 7, diz assim. Muito interessante a forma de descrever isso aqui. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, ou frase, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ao entrar na arca com a sua família, ninguém seguiu Noé, a não ser os filhos e as mulheres dos filhos, ninguém seguiu Noé, e aí é onde está a condenação de que a Bíblia fala, mesmo sendo avisados, não deram ouvidos. E como é que nós sabemos que eles foram avisados? Porque nós vemos lá em 2 Pedro que ele era pregador da justiça, então ele avisou, e ninguém deu ouvido. Agora, curiosamente, em termos de resultados visíveis, a pregação de Noé foi um fracasso. Ninguém ouviu, ninguém deu o menor valor.
Então, Noé, sob um certo ponto de vista, especialmente o ponto de vista humano, que às vezes alguns crentes, pastores, fazem de uma maneira até exagerada, de número, de sucesso, de resultados aqui mensuráveis, da maneira como o mundo mede sucesso, estatística e resultados visíveis, numéricos, expressos em quantidades, e tudo isso. Acho muito questionável medir o trabalho de Deus desta forma, em quantidade, número, gente, coisa assim, sucesso. Coitado de Noé. Por esses padrões aqui, mais fracassado dos pregadores. Jesus ainda conseguiu 12 apóstolos e alguns discípulos, embora muitos poderiam dizer que ele também foi fracassado, terminou numa cruz, coitado, crucificado. Mas nós precisamos nos acostumar a medir as coisas espirituais de uma maneira diferente. Moisés foi um tremendo de um sucesso. Não poderia haver sucesso maior do que Noé, sem falar em Cristo, é óbvio. Mas focalizando em Noé, olha aqui, homem citado na Bíblia, milhares de anos depois da existência dele, estamos falando sobre ele, um modelo, um padrão de alguém que anda com Deus e completo entre os homens, pregador da justiça. Olha o padrão em que Deus colocou Noé, comparado com Enoque, que foi trasladado, nem viu a morte, nem ver a morte. E um homem desse não fez um seguidor. Todos se recusaram a entrar na arca. Bicho tinha muito. Mas ser humano, só os parentes dele ali mais chegados. Que resultado? Diante de Deus, Noé foi um absoluto sucesso. O serviço foi feito, a missão foi cumprida. Eu poderia encerrar aqui, já estou perto de encerrar mesmo, e aplicando a nós o que já vimos sobre Noé, e lembrando que a falta de resultados concretos, visíveis, não significa infidelidade diante de Deus, e muito menos de ter conseguido agradar a Deus. Não meça seus resultados de ministério, mesmo você não sendo um pastor, mas um servo de Deus, não meça resultado. Ah, não, pastor, já preguei para muita gente na minha família, há 10 anos que eu prego, e nenhum se converteu, eu sou um fracasso. Não é. Você é um sucesso, porque você foi fiel. Quero encerrar com Mateus 24, 37 a 39, que existe uma relação forte entre Noé e os crentes de hoje. Eu aqui quase estou sofrendo um pouco em dedicar pouquíssimos minutos, como eu vou fazer, para algo tão importante. Mateus 24, 37 a 39. Que diz assim, palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. A passagem continua. Então, Jesus enumera algumas características do tempo de Noé, comparando diretamente com o tempo em que ele voltará, partindo do princípio que Jesus está perto de voltar, que eu creio que está, mas é um creio muito sujeito a ser totalmente diferente, porque ninguém deve ter a ousadia, para não dizer o atrevimento, pregador nenhum, de estabelecer dias e épocas do retorno de Jesus Cristo. Se algum pregador do Evangelho, diante de você, quiser marcar época da vinda de Cristo, nunca mais ouça essa pessoa, porque ali está um falso mestre. Ninguém marque a volta de Cristo, porque isso não está dado ao homem. Então,
com muito cuidado, alguém deve dizer, como eu estou dizendo aqui, pela maneira como eu vejo, as Escrituras, as profecias, o mundo hoje, eu desconfio que pode estar perto a volta de Cristo. E não passo daí. Este perto, eu não sei se é 1 ano, se é 10, eu não sei. E pode ser que Cristo ainda volte daqui a 500 anos, não sei. Mas que as coisas que ele disse que iriam acontecer, pelo menos várias delas estão acontecendo, estão. Não sei se vai amainar, essas coisas vão acalmar, e o mundo entrar noutra fase, aí depois tudo de novo, outras contrações de parto, até que Cristo realmente venha. Não sei. Mas, pelo jeito, e partindo desse princípio, pelo menos, se for de fato nos nossos dias, temos o que aprender aqui. Diz aqui que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nós vemos hoje aqui o número alarmante de divórcios no mundo, presença da bebida, da droga, falamos tanto há pouco tempo aqui, em drogas, em todos os segmentos da sociedade, no cenário mundial, nível baixíssimo moral a que se chegou, a família destruída, até em países chamados de cristãos. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia, como no tempo de Noé. Houve um dia que Noé entrou na arca, um dia decidido, haverá um dia em que Deus dirá, basta, e Cristo voltará. E diz aqui, não perceberam, não estavam dando a mínima atenção para o que Noé dizia, para o que Noé fazia, não estavam ligando. Não estavam naquela época e nem estão hoje, a maioria. E você, crente, sabe muito bem disso. Então pode até parecer estranho dizer isso numa época em que o meio evangélico, assim chamado, tem crescido muito e tal, mas não impressiona a maneira que muitos desses que falam assim, vivem e a doutrina. Então desconfie muito. Altas autoridades deste país, acossados por todo tipo de corrupção que se possa imaginar, com provas chegando uma semana atrás da outra, aí vê, pois é, e ele é evangélico. Não como eu sou evangélico. Se ele é evangélico, eu faço questão de dizer que eu não sou. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Evangélico desse padrão aí, dessa laia, não. Então, cuidado com o nome evangélico, cuidado com essa coisa que se chama mundo evangélico novo, dando a entender que a grande parte do país está revigorando espiritualmente, indo a Cristo e tal. Desconfio seriamente disto. Então, nós estamos vivendo num mundo hostil, mesmo a crentes sérios, que querem viver uma vida como Noé viveu. Então, o mundo, eu repito, com toda a consciência da minha alma, o mundo continua sem dar valor ao Evangelho de Cristo. E boa parte do chamado mundo evangélico continua, ou nunca deu, a seriedade que o Evangelho de Cristo exige, o nível de comprometimento pessoal que alguém que se chama crente em Jesus Cristo tem de ter comunhão com Deus e de ser decente e digno entre os homens e de pregar o Evangelho. Finalmente veio o dilúvio e levou a todos. O mundo só vai perceber quando vier a tribulação e o arrebatamento antes dela levar os crentes, aí vão ver. Quando Noé desapareceu naquela arca, alguma coisa diferente aconteceu. E logo depois, claro, a água descendo do céu. Mas o que diz aqui é que parece que mexeu com eles quando Noé entrou na arca, entrou e fechou as portas. A Bíblia até diz que foi Deus que fechou por fora, trancou. Aí eles, alguma coisa vem aí. Então, quando os crentes desaparecerem desta terra, vão ver, agora é sério. Milhões sumiram. Acho que não os milhões que as pessoas pensam que são salvos, muito menos eu acho, mas não sei falar em números, claro, nem posso.
Mas, meu irmão, minha irmã em Cristo, não se deixe abalar pela fé pequena que existe. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé no mundo? Ele perguntou, quase que dizendo, muito pouca. Não se deixe abalar. Noé foi 120 anos ouvindo gozações, ouvindo todo tipo de hostilidade, e firme, firme, firme com Deus e com os homens, e trabalhando e servindo, e pregando e fazendo a arcazinha dele, a arcazona dele, né? Até que ele entrou na arca. Que Deus nos abençoe e que sejamos pregadores firmes do Evangelho, sempre tentando trazer pessoas para mais perto de Deus do que nós já estamos, e tentando, claro, nós mesmos chegar cada vez mais perto dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude naquilo que vamos aprender e aplicar destas coisas. Em nome de Cristo. Amém.